Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nação IA. Hoje eu vou estar te mostrando como criar imagens de altíssima qualidade utilizando a ferramenta do Midjourney. Se você nunca ouviu falar dessa ferramenta, se você está apenas começando a utilizar a IA para criar imagens, esse tutorial é para você. Eu vou estar te mostrando do zero, desde a criação da sua conta até o desenvolvimento de imagens avançadas, tá bom? A primeira coisa que você precisa ter é uma conta do Discord. Eu vou estar deixando um link para todos os websites que a gente utilizar aqui para facilitar a sua vida. Só dá uma olhada na descrição, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, você vai criar uma conta aqui, nesse website chamado Discord, tá bom? Uma vez que você criar a sua conta aqui, você vai vir aqui, ó, em Open Discord. E aí agora o que você vai fazer, você vai vir para o website do Midjourney. Só digitar midjourney.com ou, se você preferir, dá uma olhada aí na nossa descrição, tá bom? Uma vez que o seu Discord estiver aberto, você vai vir aqui, ó, em Login. E aí, uma vez que você clicar em Login, o website do Midjourney vai pedir para você autorização para poder acessar a sua conta do Discord, tá bom? O que você vai fazer aqui? Você vai clicar em autorizar. Uma vez que você autorizar, só então você vai cair no website do Midjourney. Isso é o que você precisa entender. No momento que esse vídeo está sendo gravado aqui, o Midjourney, os desenvolvedores dessa ferramenta IA, eles estão criando o website, que é esse aqui que você está vendo. Todavia, esse website ele ainda está muito limitado. Ou seja, a maioria das imagens que a gente vai estar criando, a gente vai estar utilizando o Discord para criar as imagens. E é por isso que você precisa ter uma conta lá, tá bom? Ou seja, você já tem a sua conta no Discord, você já linkou com o seu website do Midjourney e agora você está nessa parte aqui. Qual o próximo passo? Se inscrever. Infelizmente, o Midjourney ele já não é mais gratuito. Quando essa ferramenta foi lançada, você podia criar até 25 imagens de forma gratuita, sem pagar nada, né? Todavia, no momento que esse vídeo está sendo gravado aqui agora, para criar qualquer imagem, você precisa ter um plano, tá bom? Como que você se subscreve? É muito simples. Tudo que você precisa fazer é só vir aqui no seu perfil e aí você vai vir aqui, ó, em gerenciar suas inscrições. Se o website estiver em inglês e por algum motivo você quiser o website em português, no meu caso aqui eu uso o Chrome. Tudo que você precisa fazer, ó, é só vir aqui nos 3 pontos, traduzir, aí você vai escolher uma língua aí. No meu caso aqui eu vou estar escolhendo o português, né? E aí eu só clico aqui, ó, em traduzir. E aí tudo tá em português, tá? No meu caso aqui, eu já tenho uma inscrição do Midjourney, que é essa inscrição básica, onde eu pago $10 por mês, tá bom? Você pode ver aqui que tem outras inscrições um pouco mais caras. Todavia, para quem está só começando, eu super recomendo essa daqui de $10 por mês, porque você vai poder criar uma média aí de 200 imagens. Você vai escolhe o seu plano aí, faz o pagamento e uma vez que você tiver ativada a sua subscrição, é aí que a gente começa, tá bom? Beleza, pessoal. Uma vez que você escolheu um plano e se inscreveu no Midjourney, você vai ver que lá no Discord você vai ter o servidor do Midjourney, que é esse ícone aqui, ó, de um navio, tá bom? Se isso não apareceu para você, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando o link para o servidor do Discord. E aí, quando você clicar naquele link, você vai cair numa tela assim, ó. E tudo que você vai precisar fazer é só clicar em aceitar o convite. E aí, você vai ver aqui, ó, isso no lado do seu Discord, tá bom? Ou seja, quando você clica aqui, você vai ver esse monte de canal aqui. Não sei se é canal que eles chamam ou sala, mas o ponto é, aqui para você começar a gerar imagem, você vai ter que escolher um desses canais chamado aqui Noobs, tá bom? E aqui, ó, o que você vai ver é que assim, ó, todos esses desenhos aqui, essas imagens são de pessoas diferentes. Ou seja, esse usuário aqui criou esse navio com legumes em cima, vegetais, tá bom?
outro usuário criou essa imagem aqui das casas. Aqui você vê o que todo mundo está criando. Todavia, isso é um pouco bagunçado, eu acho. Eu não gosto de criar imagens aqui, porque assim, enquanto a minha imagem está sendo processada, tem um monte de gente criando imagens ao mesmo tempo. Ou seja, fica uma bagunça de acompanhar o que está acontecendo, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer nesse caso, você vai vir aqui, ó, no servidor, tá bom? E aí você vai clicar aqui, ó, no nome Midjourney Bot. E o que você vai fazer, você vai mandar uma mensagem para o bot, tá bom? Qualquer mensagem. Pode ser, por exemplo, oi, tá bom? E você clica oi. E aí, o que acontece é, uma vez que você manda uma mensagem para o bot, você vai ter a sua própria, vamos dizer, a sua própria sala ou canal, né? Aqui no Discord. Ou seja, tudo que você está vendo aqui são as imagens que eu criei. Eu não estou vendo as imagens que as outras pessoas criaram. Tá bom? E isso é muito melhor porque agora você tem mais controle, fica bem mais fácil de organizar. Todavia, o que você precisa ter em mente é que, assim, no nosso plano básico, todas as imagens que a gente estamos criando, elas são públicas. Embora aqui você só veja suas imagens, uma vez que você cria essa imagem aqui, por exemplo, ela vai estar lá no canal, no servidor principal do Discord, tá bom? Ou seja, faz isso e aí você vai ter o seu sua própria sala e vai ser bem mais fácil de organizar as suas imagens. Beleza, pessoal. Como que a gente cria imagem com essa ferramenta? E a primeira coisa, muita gente se pergunta, eu preciso falar inglês para utilizar o Midjourney? Você não precisa falar inglês de forma alguma. Todavia, eu recomendo que quando você cria o seu prompt, que é o comando, que é a maneira que você quer que a imagem seja gerada, eu recomendo que se você não fala nada de inglês, que você utilize o Google Tradutor. Por quê? Depois de fazer isso por algum tempo, eu percebi que os comandos que você dá em inglês, eles tendem a ter um resultado melhor do que os comandos em português, tá bom? Eu vou estar te mostrando 3 exemplos disso. A primeira coisa, como você cria uma imagem aqui no Midjourney? Para criar uma imagem, tudo o que você precisa é só clicar aqui, ó, nessa barra, tá bom? E aí você vai digitar Imagine, ou você pode clicar no primeiro prompt aqui, tá bom? E aí, ó, uma vez que você fizer isso, você vai ver que agora você já pode começar a digitar o seu prompt. O prompt aqui vai ser o comando, é a maneira que você quer que a imagem seja criada, tá bom? Eu vou estar te dando um exemplo aqui da diferença entre português e inglês. E tenha em mente que a versão em inglês, tudo que eu fiz foi só copiar a versão em português, colar aqui no Google Tradutor, e aí eu copiei de volta do Google Tradutor a versão em inglês e eu estou colocando aqui. E agora eu vou estar te mostrando as diferenças entre os dois, tá bom? Eu vou estar colocando aqui alguns parâmetros que nesse momento não vai fazer sentido, mas eu já vou estar te explicando no decorrer do vídeo o que esses parâmetros vai fazer. Uma vez que você colocou o seu comando, aí você pressiona Enter e em mais ou menos 30 segundos a 1 minuto, 4 imagens serão geradas. Beleza, pessoal. Como você pode ver aqui, ó, as imagens que a ferramenta gerou, por algum motivo, a ferramenta não me deu nenhum hipopótamo. Vocês podem ver um vestido roxo e tudo mais, mas tem a imagem de uma mulher, tá bom? Agora eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou estar digitando o mesmo comando, todavia em inglês. Ou seja, eu só copiei e colei lá no Google Tradutor e agora eu estou dando o mesmo comando em inglês e eu vou estar te mostrando a diferença. Esse aqui é o mesmo comando, mas dessa vez em inglês. Como você pode ver, ó, dessa vez a gente temos um hipopótamo, temos o vestido roxo, ou seja, dessa forma o Midjourney interpretou o que a gente pediu de uma forma bem melhor, tá bom? Eu vou estar fazendo mais 2 imagens, vou estar mostrando aqui na tela a diferença entre português e inglês, e aí a gente continua com o tutorial. Beleza, pessoal, agora que eu te mostrei a diferença entre as imagens criadas utilizando português e inglês, fica 100% a seu critério qual língua que você vai utilizar para comandar a ferramenta, tá bom? Para as finalidades do nosso tutorial aqui, eu vou estar fazendo exatamente o que eu te mostrei,
que é colocando o comando em português no Google Tradutor e jogando aqui em inglês. Tá bom? Agora eu vou estar te ensinando como criar as imagens. A primeira coisa, para criar qualquer imagem no Midjourney, você vai clicar na barra e aí, como eu te mostrei, você vai vir aqui em Imagine, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a gente vai estar criando a imagem de um tigre guerreiro segurando uma espada. Eu sempre gosto de colocar essas palavras aqui no final das imagens que eu estou criando, que é para dar uma vibe aqui. Nesse caso, uma vibe mais realística. 8K é a qualidade da imagem. E aqui, como eu quero algo um pouco épico, eu estou colocando o nome, a palavra cinemático aqui também. Tá bom? Ou seja, digitou Imagine, coloca a imagem, dá um Enter e aí a sua imagem vai ser criada. Uma vez que a sua imagem for criada, você vai ver que você tem aqui 4 opções, tá bom? Se você quiser ver elas aqui em tamanho maior, só basta clicar na imagem em si, e aí você vai clicar aqui, ó, em abrir no navegador, e aí você vai ver elas em cheio, tá bom? Enquanto ela carrega aqui, eu quero te mostrar os comandos que você vai ter aqui. Para cada imagem que você criar, você vai ter esses comandos aqui. Ou seja, esse comando aqui é o que eles chamam de Upscale, que é basicamente aumentar o tamanho da imagem, tá bom? Ou seja, ó, imagem número 1 é essa aqui, imagem número 2 é essa aqui, imagem número 3 é essa aqui, e imagem número 4 é essa aqui, tá bom? No meu caso aqui, a imagem que eu gostei mais foi essa imagem número 2. Ou seja, se eu quiser aumentar ela, e quando eu falo aumentar, eu estou falando de aumentar a qualidade, tá bom? Você clica aqui, ó, e aí essa imagem aqui, ela vai ter uma qualidade maior, tá bom? O que são esses comandos aqui, ó? V1, V2, V3 e V4. Isso aqui são comandos para você variar a imagem, ou seja, modificar a imagem, tá bom? No meu caso aqui, ó, como eu gostei da imagem número 2, se eu quiser explorar um pouco mais com imagens semelhantes a essas, não idênticas, semelhantes, eu só clico aqui, ó, em V2, e aí o Midjourney ele vai criar versões diferentes dessa imagem, tá bom? O meu prompt, que é exatamente o prompt que eu coloquei antes, vai estar aqui, e aí tudo que você vai fazer é só clicar aqui em Submit, e aí o Midjourney vai criar imagens semelhantes a essa. Beleza, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 4 imagens novas que foram criadas baseado naquela imagem que eu gostei, que foi essa aqui, tá bom? Uma vez que você faz o upscale de uma imagem, no nosso caso aqui eu fiz o upscale dessa imagem número 2, tá bom? Você vai ter aqui, ó, botões adicionais. E cada botão vai influenciar essa imagem aqui. Por exemplo, você tem a opção de aumentar a imagem ainda mais, a qualidade da imagem ainda mais, de forma sutil. Ou seja, se você escolher essa opção aqui, essa imagem aqui, ela vai ter uma qualidade maior e quase não haverá modificações nela, tá bom? Se você escolher essa opção aqui, ó, Upscale Criativo, a imagem vai ir para a qualidade máxima, mas vai haver algumas alterações. Você tem aqui a opção de modificar essa imagem de forma sutil ou modificar de forma bem diferente mesmo. Você vai ter essa opção aqui, ó, de modificar uma parte da imagem. Eu vou estar te mostrando ela aqui em pouco tempo. E aí você vai ter essas opções aqui de dar um zoom para fora, tá bom? Ou seja, a primeira coisa aqui que você vai provavelmente querer fazer é aumentar a qualidade da sua imagem. No meu caso aqui, como eu gostei dessa imagem, eu vou estar aumentando ela de forma sutil, porque eu não quero muita mudança, tá bom? Eu vou estar te mostrando aqui agora, ó, a ferramenta de zoom. A ferramenta de zoom, basicamente, ela vai adicionar mais espaço aqui nessa imagem, tá bom? Você vai ver aqui que você vai ter o nosso tigre, ele vai ser jogado para trás. Essa aqui é a nossa imagem com a qualidade máxima e essa aqui é a nossa imagem com o zoom. Como você pode ver agora o tigre, ó, ao redor dele você pode ver que tem esse vilarejo aqui, tá bom? Vou clicar aqui no browser para aumentar a qualidade da imagem. E você vai ver que o tigre agora tem um vilarejo. Diferente da nossa primeira imagem, que era só ele aqui, ó. Agora você vai ter o vilarejo. Isso aí a gente fez pressionando
esse botão aqui esse botão de zoom, tá bom? Essas setas aqui, ó, seta para o lado, seta para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, basicamente ela vai aumentar a imagem de acordo com a seta que você escolher. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na seta para baixo, aí essa imagem ela vai, provavelmente o Midjourney vai acabar gerando pernas para o tigre ou alguma coisa do tipo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu expandir a imagem para baixo, o que vai acontecer? Beleza, pessoal. Como eu falei, o Midjourney, quando eu escolhi a opção de aumentar a imagem, de expandir a imagem para baixo, você pode ver aqui, ó, que o Midjourney acabou dando pernas para o nosso tigre. Ou seja, esse era o tigre original, e aí quando eu cliquei lá na seta para baixo, você pode ver aqui, ó, que agora ele tem pernas, tá bom? E a mesma coisa ia acontecer se você tivesse escolhido a seta para cima ou para o lado. A ferramenta ia incorporar coisas diferentes na direção que você escolheu, tá bom? Agora você pode estar se perguntando, beleza, eu adorei essa imagem aqui, como que eu faço o download dessa imagem na maior qualidade possível? Primeira coisa, você vai ter que ter feito a expansão da imagem ao máximo, que nem eu mostrei aqui, ó. A nossa imagem final é essa aqui, né? Que como você pode ver aqui, ó, tá falando aqui, ó, Redo Upscale, que basicamente é refaça a expansão. Como essa palavra refaça tá aqui, você já sabe que a expansão foi feita, tá bom? Vamos supor que você quer essa imagem aqui. O que que você faz? Você só vem aqui, ó, em Web, e aí você clica em Visit Site. Uma vez que você cair aqui no website, você pode fazer o download clicando aqui nesse botão, ou se você quiser fazer o download de qualquer outra imagem que você criou utilizando o Midjourney, você só vem aqui, ó, para Archive, e aí aqui, ó, você vai ver todas as imagens que você criou. Beleza? Você pode fazer aqui um filtro, ó. Se você quiser fazer um filtro aqui, eu quero ver só as imagens que eu criei no formato quadrado. Aí você clica aqui. Eu quero ver só as imagens que eu criei no formato, na versão 6 do Midjourney. Você vai clicar aqui, tá bom? Ou seja, essa é uma maneira bem mais fácil de fazer download das imagens que você criou, filtrando-as de uma forma fácil e rápida. Beleza, pessoal. Agora a gente vai estar vendo aqui esse botão chamado aqui de Vary Region, tá bom? Esse botão, ele te ajuda a modificar algo na imagem, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem um quadrado selecionado aqui, porque eu já tinha selecionado, tá? Eu vou estar tirando isso daqui. O que que acontece? Aqui você vai ter duas ferramentas, essa ferramenta de quadrado e essa ferramenta de laço. Se você já utilizou o Photoshop, você tem uma boa noção do que isso é. Se não, basicamente tudo que você tem que ter em mente é que essas ferramentas vão te ajudar a selecionar uma parte da imagem, tá? No meu caso aqui, ó, vamos supor que a gente quer mudar o tigre, a gente quer mudar a cabeça do tigre, tá bom? E aí o que que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar colocando uma cabeça de urso. No meu caso aqui, ó, vocês podem ver que a orelha aqui não foi selecionada. Aí para desfazer essa seleção, você só aperta aqui, ó, na seta de voltar. E aí você só seleciona tudo completamente, tá? Na verdade eu vou estar colocando uma cabeça de jacaré nele, tá? E aí, ó, você vai ver aqui, ó, que a seleção tá pronta. E tudo que você precisa fazer agora é só mudar o seu prompt. No meu caso aqui, ó, eu tô colocando cabeça de crocodilo. E esse resto aqui é tudo que já estava no prompt que eu coloquei para criar o tigre, tá bom? Vamos ver no que isso dá. Beleza, nossa imagem aqui já foi modificada, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a cabeça de tigre já foi substituída por uma de um crocodilo. Essa aqui era como a imagem estava antes, né? E essa aqui é a imagem agora com a cabeça de jacaré, tá bom? Ou seja, você pode fazer isso utilizando aquela ferramenta que eu te mostrei aqui em qualquer imagem. A criatividade é o limite. Agora eu vou estar te mostrando o que são parâmetros, como utilizá-los e para que eles servem, tá bom? Quando você está criando uma imagem qualquer no Midjourney, eu vou estar te dando um exemplo aqui, ó. No meu exemplo aqui, eu estou pedindo a imagem de um cavalo de fogo com um cavaleiro montado nele, segurando uma lança, tá bom? Você vai ver que antes eu coloquei dois sinais de menos, né? E eu digitei, por exemplo, AR, espaço. Essa é a maneira que você
coloca parâmetros no Midjourney, tá bom? Sempre vai ser 2 sinais de menos, e aí as letras que vêm depois é referente ao parâmetro que você quer colocar, tá bom? No meu caso aqui, esse AR que você está vendo, em inglês significa Aspect Ratio, que nada mais é do que a proporção da imagem, tá bom? No meu caso aqui, eu quero uma proporção de 16:9, que é mais ou menos como se fosse o vídeo do YouTube, ou a miniatura do YouTube, tá bom? Se você quiser um formato quadrado, por exemplo, você pode colocar 1:1. Se você quiser um formato que seja mais no estilo retrato, por exemplo, você pode colocar 2:3, tá bom? Eu vou estar colocando uma lista de formatos na descrição desse vídeo aí, para você dar uma olhada se você quiser, tá? Nessa foto aqui, eu quero que o aspect ratio, que a proporção da imagem seja de 16:9, tá bom? E ao mesmo tempo, eu quero que isso aqui em inglês é chamado de stylization, que nada mais é do que dar estilo à imagem, tá bom? Ou seja, você pode ver aqui, ó, que esse parâmetro é a mesma coisa, 2 sinais de menos e o S, que é referente a esse parâmetro, tá bom? Esse parâmetro ele vai de 0 a 1000, onde 0 significa que você não quer que o Midjourney utilize a criatividade dele para criar a imagem, ou seja, o Midjourney vai obedecer 100% o seu prompt, tá bom? Eu estou falando aqui, é um cavalo de fogo com um cavaleiro montado e segurando uma lança, e se eu colocar um número aqui 0, por exemplo, o Midjourney vai seguir exatamente o que eu quero. Todavia, se você quiser ver a criatividade do Midjourney, aí você pode começar a aumentar esse número, que nem eu falei, vai de 0 a 1000, tá bom? Eu vou estar criando 3 imagens aqui, utilizando exatamente o mesmo prompt, e tudo que eu vou mudar aqui vai ser o número desse parâmetro aqui de estilo, tá bom? Ó, vou criar aqui a número 0, e depois eu vou estar criando com outros números, e eu vou estar mostrando exatamente como que as imagens foram feitas. Aqui nós temos 3 imagens que eu criei utilizando os diferentes tipos de estilos, tá bom? Aqui, ó, como você pode ver, o estilo 0, que nem eu falei, não dá nenhuma liberdade para o Midjourney to adicionar a criatividade dele para sua imagem, tá bom? Ou seja, essa imagem aqui foi criada exatamente da forma que eu pedi, né? Um cavalo de fogo, um cavaleiro em cima e uma lança. Aqui, ó, quando eu adicionei 500 nesse padrão, você pode ver que eu ainda ganhei o que eu quis, mas o Midjourney colocou num formato aqui mais antigo, de vintage, tá bom? E nesse caso aqui, ó, quando eu adicionei 100% de criatividade para o Midjourney, você pode ver que eu ainda ganhei o que eu queria, tá bom? Ou seja, em alguns prompts, isso vai ser um comando que vai diferenciar bastante do que você pediu. Eu tenho um exemplo aqui, mas em outros não, tá bom? Outro exemplo seria esse comando aqui. Só aqui eu pedi uma menina numa motocicleta com um cachorro atrás dela, tá bom? Você pode ver, ó, quando eu utilizei o padrão aqui, o parâmetro, com o comando em 0, eu ganhei exatamente isso. Quando eu utilizei com o comando em 500, mesma coisa. Mudou um pouco a imagem, mas ainda assim, a gente tem a menina aqui com o cachorro. Todavia, quando eu utilizei com padrão em 1000, aqui você já consegue ver que não é mais uma motocicleta, tá bom? Ou seja, em alguns casos, o Midjourney, quando você aumenta esse padrão, o Midjourney vai te dar ideias legais. Mas em outros casos, quando você quiser exatamente o que você está pedindo, eu te recomendo abaixar esse valor ou até mesmo colocar em 0. Agora eu vou estar te mostrando como adicionar texto às suas imagens utilizando o Midjourney, tá bom? Isso era um problema que todas as outras versões antes da versão 6 tinha. Era muito difícil de adicionar texto de forma precisa. Ainda não está perfeito, mas melhorou bastante, tá bom? Vamos supor que você queira adicionar texto. E aqui no caso o que eu estou falando é uma mulher celebrando o aniversário dela, tá bom? Eu tô falando aqui, ela tá segurando um bolo e na parede tá dizendo feliz aniversário. Ou seja, para adicionar texto no Midjourney, o que você vai fazer é colocar o texto que você quer entre aspas, tá bom? No caso aqui, ó, eu tô colocando Happy Birthday entre aspas e eu tô falando para ele, esse texto aqui tem que estar na parede, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô utilizando novamente parâmetros para dizer que eu quero uma imagem
que está no formato de retrato, que é 2x3, e eu quero que o Midjourney utilize um pouquinho da criatividade dele, tá bom? Como vocês podem ver aqui, esse valor está em 200 e ele varia de 0 a 1000, tá? Aí você só presta atenção quando você estiver digitando aí os seus parâmetros, ó, como você pode ver aqui, tem um espaço entre os dois sinais de menos e o nome do parâmetro. Se você colocar espaço, vai dar errado, tá? Ou seja, os dois sinais de menos e o nome do parâmetro tem que estar junto. Aí você dá um espaço e você especifica o valor do parâmetro, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, dois sinais de menos e o nome do parâmetro, dá espaço e especifica o valor. A nossa imagem foi criada e como vocês podem ver, foi exatamente como eu pedi, tá bom? Uma mulher segurando um bolo de aniversário. E aí, ó, se você dá uma olhada na parede, ó, tá dizendo lá Happy Birthday. Obviamente, se você quiser especificar onde o texto vai aparecer de forma melhor, você pode fazer isso, tá bom? No meu caso aqui, como eu coloquei, eu quero que o texto esteja na parede, isso aqui foi o que o Midjourney fez. Mas você pode especificar melhor onde que o texto vai aparecer e, obviamente, você vai ter resultados melhores. Agora, antes da gente seguir em frente, eu vou estar te mostrando aqui como acessar as configurações do Midjourney. Tudo que você vai precisar fazer é só digitar aqui essa barra e aí você vai digitar Settings, tá bom? Pressionar o Enter 2 vezes. E aí, ó, aqui você vai ter uma infinidade de parâmetros para o Midjourney, tá? Eu vou estar te mostrando aqui o que cada um significa e o porquê é importante você saber o que eles fazem, tá bom? Primeira coisa aqui, você vai ter o modelo do Midjourney. Agora, por padrão, o modelo é o 6, que é o último, tá bom? Eu gosto de utilizar ele, eu vou deixar no modelo 6. Aqui, ó, você vai ter Stylize, o nível de Stylize que você quer, tá bom? Como padrão, eu gosto de deixar embaixo. Como eu te falei, esse nível aqui vai de 0 a 1000. Eu gosto de deixar embaixo e se eu quiser aumentar, aí eu aumento o número. Ó, se eu não colocar nenhum número, se vocês se lembram esse padrão aqui, ó, 2.S, e aí eu escolho o número de 0 a 1000. Se eu não colocar nenhum número aqui, como eu escolhi aqui que eu quero essa configuração padrão para ser baixa, o Midjourney vai adicionar um número de 50 de forma padrão, tá bom? Se você quiser algo médio, o número vai ser maior, e se você quiser algo alto, vai ser ainda maior, e aqui muito alto, eu posso te garantir que a maioria das imagens que você criar vai ser bem diferente do prompt que você deu, tá bom? Esse Raw Mode aqui, ele era muito mais importante nas versões anteriores do Midjourney. Raw Mode é só para dizer para o Midjourney que você queria que ele criasse os seus prompts exatamente como você está comandando, né? Se você tirasse do Raw Mode nos modelos anteriores, o Midjourney poderia acabar ficando muito criativo e te dando imagens que eram diferentes dos seus prompts, tá bom? Hoje em dia já não é tão importante, ainda assim eu deixo o Raw Mode ligado, tá? Essa função aqui, ó, Public Mode, você não consegue mudar se você tiver no plano básico. Todavia, se você tiver um plano mais avançado, eu acho que é o maior plano que eles têm, o de $60, você consegue criar imagens de forma privada, tá bom? Remix Mode, eu vou estar falando disso aqui no futuro, porque isso aqui é mais na prática, tá bom? Aí aqui, ó, você vai ter o level de variação, que nem eu falei, o quanto que você quer que a sua imagem mude quando você apertar um daqueles. Por exemplo, aqui, ó, quando você apertar um desses botões, V1, V2, V3, quanto que você quer que essas imagens mudem? No meu caso aqui, padrão, eu quero que mude de forma baixa, tá bom? E aqui, ó, você vai ter Fast Mode, Turbo Mode. Esse Turbo Mode aqui é a forma mais rápida de gerar imagens, todavia vai gastar mais das suas horas. Não sei se você se lembra lá quando você estava escolhendo o plano, você tinha 3 horas e 30 minutos de geração rápida no plano básico, tá bom? Se você escolher aqui Turbo Mode, aquelas horas elas vão ser gastas de forma mais rápida. Se você escolher Fast Mode, o que para mim é ideal, vão ser gastas de uma forma rápida, mas não tão rápida, tá bom? E aqui esse Relax Mode, se você tiver do segundo plano em diante, você pode criar imagens de forma ilimitada utilizando Relax Mode, ok? Espero que essa explicação tenha feito sentido. Se
ainda tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Pra galera aí que gosta de anime, desenho animado, esse tipo de coisa, o Midjourney agora tem uma função super show de bola, um modo, né, que te permite criar imagens. Todas as imagens que você for criar vai ser nesse anime, tá bom? Ou seja, vamos supor que você sabe que você quer criar todas as suas imagens no estilo mangá, desenho animado, esse tipo de coisa. O que você pode fazer é só vir aqui, ó, e de escolher o modo Niji Model, tá bom? E aí, ó, você não vai precisar especificar nenhum parâmetro para o Midjourney. Tá falando aqui que a interação falhou, provavelmente é por causa da minha internet. Vou colocar aqui de novo. E aí você não vai precisar especificar nenhum parâmetro para o Midjourney, tá bom? Tudo que você digitar aqui, ó, já vai ser criado no estilo anime. Ou seja, eu estou utilizando exatamente aqui o mesmo prompt da nossa garota lá na motocicleta com o cachorro. Esse aqui é exatamente aqui o mesmo comando lá da garota na bicicleta com o cachorro, todavia com o modelo Niji habilitado, tá bom? Como você pode ver aqui, ó, essas duas aqui não parecem muito com a anime, mas essa e essa é bem mais relacionada com cartoon, tá bom? E isso aqui, obviamente, você pode mudar, porque no meu caso aqui, ó, eu coloquei um estilo, dei uma criatividade de 500 para o Midjourney. Se você quiser algo bem mais cartoonish, você pode colocar isso aqui em 0 ou 1000. Vai ser a questão de experimentar, tá bom? Todavia, vamos supor que você está criando imagens que nem todas vão ser do estilo anime. O que você pode fazer? Nesse caso, ó, você pode deixar aqui no modelo padrão. E aí, quando você digitar o comando para criar a imagem, você vai especificar o parâmetro, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a gente voltou aqui para o modelo padrão, ou seja, as imagens criadas elas não serão animes. Todavia, entre as muitas imagens que você está criando, você teve a ideia, ah não, essa imagem aqui eu quero que seja mais no estilo de desenho animado ou anime, esse tipo de coisa, tá bom? Você pode também especificar o padrão aqui, ó, o parâmetro Niji. Essa é a mesma coisa, 2 pontos de menos, e aí você digita a palavra Niji e aperta o Enter. Beleza, pessoal, agora eu vou estar te mostrando aqui o parâmetro chamado No, tá bom? E ao mesmo tempo eu vou estar te mostrando a importância daquela função chamada Remix Mode. Não sei se você se lembra, ó, aqui em cima, quando a gente estava mexendo com as configurações, eu te falei, ó, eu sempre deixo essa configuração Remix Mode ligada, tá bom? E agora eu vou estar te mostrando o porquê. Ó, nesse caso aqui, eu criei uma imagem de um campo de tulipas da cor laranja e vermelha, tá bom? Eu gostei bastante dessa imagem aqui, ou seja, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é aumentando a qualidade daquela imagem. Agora, o que eu vou estar fazendo aqui? Essa foto é muito bonita, eu gostei e tudo mais, mas o que acontece se eu não quiser o céu aqui, por exemplo? Se eu quiser só as flores e eu não quiser céu. Nesse caso aqui você tem algo chamado No parâmetro, tá bom? Que é para você gerar a imagem novamente, todavia, dessa vez, com algo que você não quer fora da imagem. Tá, ó. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que clicar aqui, ó, nesse botão Reroll, que basicamente é gerar novamente, tá bom? E aí, ó, o que você vai fazer? Esse foi o prompt que eu coloquei para gerar aquela imagem. Aqui vocês podem ver os parâmetros que eu coloquei e tudo mais. Nesse caso, você vai ter que colocar aqui, ó, 2 pontos de menos. Você vai ter que colocar a palavra No, porque esse é o nome do parâmetro, tá bom? E aí você vai ter que colocar na frente dessa palavra o que você não quer na foto. No nosso caso aqui, o que a gente não quer é o céu, né? Como eu estou escrevendo o prompt em inglês, eu também vou colocar o que eu não quero em inglês, tá bom? Ou seja, eu estou falando aqui no sky, que é eu não quero o céu na imagem. E aí, quando você gerar essa imagem aqui, o Midjourney deveria entender que, ok, ele quer uma foto de tulipas na cor laranja e vermelha, todavia ele não quer que o céu apareça nessa foto. Vamos ver se ele entendeu isso. Beleza, como vocês podem ver aqui, galera, ó,
a imagem foi recriada, tá bom? E dessa vez aqui, como vocês podem ver, não há céu na imagem. Esse é um comando bem útil, dependendo da imagem que você vai criar, tá bom? Agora eu vou estar te mostrando aqui dois parâmetros que fazem mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Eles são o parâmetro chamado Chaos e o outro que é chamado Weird. Em português seria mais ou menos como caos e estranho. Eu vou estar te mostrando aqui, ó. Vamos supor que a gente quer criar uma imagem de um tigre de vidro, ou seja, transparente, no meio da floresta, ok? E a nossa proporção da imagem vai ser um quadrado, 1 por 1, tá? Todavia, quando você ativa esse parâmetro, ó, esse é o parâmetro Chaos e esse é o parâmetro Weird. Eles normalmente são utilizados, eles não são utilizados juntos, e para ser sincero, de acordo com as imagens que eu criei aqui, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Eu vou estar deixando aqui esse parâmetro de Weird. Esses parâmetros aqui, na versão 6 do Midjourney, ele tem um valor de 0, que é você não vai adicionar nada de estranheza na imagem, e vai até 100, que é quando as coisas ficam realmente estranhas, e você vai ver que a maioria das vezes o Midjourney vai acabar criando imagens que diferem muito mesmo do seu prompt. Tá bom? No meu caso aqui, eu vou estar criando duas imagens com o parâmetro Weird em 0 e em 100. E a mesma coisa com o parâmetro Chaos em 0 e em 100. E aí eu vou estar te mostrando as imagens. Aqui estão os exemplos das imagens criadas com o parâmetro Weird desligado e aqui com o parâmetro 100%, tá bom? Com o parâmetro desligado, você pode ver que o meu prompt, o meu comando foi 100% respeitado. A gente tem um tigre de vidro transparente no meio da floresta. Com o parâmetro ligado e com força total, você pode ver que ó, o tigre, primeiramente, não é de vidro. Tem uma floresta aqui. O que ficou de vidro foi o efeito, né? Parece que ele está dentro de um quadro, alguma coisa do tipo. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora no parâmetro Chaos. Nesse caso aqui, ó, com o parâmetro Chaos desligado, novamente, eu tive exatamente o que eu pedi. O meu tigre de vidro transparente no meio da floresta. Com o parâmetro ligado e força total, eu não tenho ideia do que isso aqui foi criado, do que isso é, mas como você pode ver, não tem nada a ver com um tigre de vidro, tá bom? Ou seja, esses parâmetros, algumas vezes, eles são bem legais para você ter criatividade ou se surpreender, tá bom? Todavia, se você quer que o Midjourney siga fielmente os seus prompts, eu recomendo que você sempre desligue eles, tá bom? E quando eu falo desligar, você não coloca eles lá, tá bom? Se você não colocar caos e um número, ou seja, padrão, de forma padrão, ele vai estar desligado. A partir do momento que você coloca um número aqui maior do que 0, aí você vai começar a ter uma interferência do Midjourney na sua imagem. Agora eu vou estar te mostrando aqui um parâmetro ou um comando chamado de permutations, ou permutação em português, tá bom? Que te permite criar mais de uma imagem ao mesmo tempo. Eu vou estar te dando um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo a gente vai estar criando aqui a imagem de um cavalo com asas na cor azul, vermelha e roxa, voando no céu, tá bom? Ou seja, quando você coloca no meu caso aqui, eu tô falando nas cores, e aí vocês podem ver, ó, que eu coloquei duas chaves aqui, e dentro das chaves eu coloquei o nome de cores separadas por vírgulas. Ou seja, é assim que você dá esse comando de permutação para o Midjourney, tá bom? Você vai colocar chaves, e aí cada cor diferente, nesse exemplo aqui, você vai colocar o nome da cor, e separar por uma vírgula, tá bom? E agora a gente vai pressionar aqui o Enter, e agora o Midjourney vai te perguntar, você tem certeza que você quer criar mais de uma imagem ao mesmo tempo? E aí você pressiona aqui, ó, em sim, e agora ele vai começar a processar os 3 trabalhos ao mesmo tempo. Beleza, como você pode ver aqui, o nosso cavalo com asas na cor vermelha foi criado, o nosso cavalo com asas na cor azul foi criado também, e o nosso cavalo com asas na cor roxa também foi criado. Obviamente, especialmente se você estiver no plano básico, preste atenção quando você utilizar esse comando aqui, porque vai gastar mais das suas horas, tá bom?
Outra coisa também que você precisa saber é que você pode utilizar esse comando de permutação com parâmetros. Ou seja, isso aqui, que nem eu te mostrei, é o prompt, né? É o comando. E isso aqui é o parâmetro, tá bom? Você pode utilizar esse comando de permutação com parâmetros. Um exemplo seria aqui, por exemplo, a gente está criando uma imagem. Isso aqui é uma pintura aquarela de um Android caminhando no meio da cidade, tá bom? E aqui, ó, você pode ver que eu coloquei mais de um parâmetro. Ó, os parâmetros são proporção da imagem. Eu quero que esteja na proporção de 9:16. Na verdade, eu errei aqui, galera. Eu quero 16:9, que é uma proporção horizontal. Eu quero uma imagem na proporção quadrado e eu quero uma imagem na proporção retrato, tá bom? E aí, como vocês podem ver, ó, a gente temos as chaves aqui. É assim que você utiliza esse comando de permutação com parâmetros. Agora é só pressionar o Enter e você vai ter as imagens nesses formatos diferentes. Como você pode ver aqui, ó, 3 imagens em proporções diferentes foram geradas exatamente como a gente pediu. Essa aqui, ó, a imagem no formato quadrado. Essa aqui é a imagem no formato horizontal, né? E essa aqui é a imagem no formato retrato. E por fim, para finalizar esse comando aqui de permutação, eu quero te mostrar que você também pode utilizar mais de uma permutação no mesmo prompt, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui eu estou falando que eu quero uma pintura a óleo de cor vermelha e dourada de um tigre e um crocodilo. Ou seja, você vai gerar, o Midjourney vai acabar gerando aqui 4 imagens, né? Uma de um crocodilo na cor vermelha e na cor dourada, e a outra de um tigre na cor vermelha e na cor dourada. Só lembrando que se você tiver no plano básico, você só pode gerar até 3 imagens ao mesmo tempo. Ou seja, primeiramente o Midjourney vai gerar 3 e depois ele vai gerar a última, tá bom? Feito isso, novamente, tudo que você vai fazer é só pressionar Enter e responder sim aqui que você quer criar mais de um trabalho ao mesmo tempo. E aí, ó, como você pode ver aqui, ó, o Midjourney vai gerar imagens, 4 imagens baseadas nesses 4 comandos diferentes. E essa aqui são as nossas 4 imagens do nosso tigre aqui na versão dourada, o nosso jacaré na versão vermelha, o tigre na versão vermelha e o jacaré na versão dourada. Beleza, pessoal. Agora eu vou estar te mostrando aqui como salvar os seus parâmetros para você não precisar ficar digitando eles toda vez que você criar uma imagem, tá bom? Vamos supor que você com bastante frequência cria imagens no estilo de anime e você sempre utiliza a mesma proporção de tela e você sempre utiliza a mesma quantidade de stylization. Ao invés de você ter que digitar isso todo o tempo, você pode salvar esses parâmetros com uma única palavra e aí você usa aquela palavra quando você estiver criando uma imagem, ao invés de precisar ficar digitando os parâmetros toda vez. Tá bom? Como que você faz isso? Ó? Você vai vir aqui, digitar a barra, você vai escolher esse comando aqui, ó, chamado Prefer Option Set. Uma vez que você clicar aqui, ó, você vai ver que vai ter esse cursor piscando, tá? Aqui é onde você vai dar o nome para esse, vamos dizer, essa palavra-chave aqui que você vai escolher, tá? No meu caso aqui, vamos dizer que a gente vai colocar padrão. Com 2 O, porque eu acho que eu já tinha criado um chamado padrão, tá bom? Ou seja, esse é o nome da minha palavra-chave. Aí agora o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em mais um, e aí você vai vir aqui, ó, em velho, e agora você vai dizer para o Midjourney quais são os parâmetros que essa palavra-chave aqui vai invocar toda vez que você digitar ela, tá bom? No meu caso aqui, ela vai invocar, ó, o estilo niche, que é para fazer imagens anime, né? Ao mesmo tempo, ela vai trazer uma proporção da tela de um estilo retrato, que é o 2:3, e ao mesmo tempo ela vai utilizar 500 de stylization, ok? Agora tudo que você vai fazer, ó, é só lembrar dessa palavra aqui. Você vai clicar aqui, ó, Enter. O Midjourney salvou essa palavra-chave. Agora, quando você quiser criar qualquer outra imagem, tudo que você vai fazer é só digitar Imagine.
Você vai colocar o seu prompt aqui. Beleza, uma vez que você decidir aí o prompt da imagem que você quer criar, tudo que você vai fazer agora é só digitar, ó, 2 sinais de menos e a palavra-chave que você criou. No nosso caso aqui é padrão com 2 O. Pressiona o Enter e aí você vai ver, ó, que essa imagem está sendo criada utilizando exatamente o valor dos padrões que eu utilizei aqui, tá bom? Ao invés de eu precisar digitar tudo isso, tudo que eu fiz foi só digitar 2 sinais de menos e a palavra-chave padrão. Beleza, agora eu vou estar te mostrando como utilizar uma imagem como referência para que você possa criar suas próprias imagens, tá bom? Como que você faz isso? A primeira coisa, você precisa fazer o upload da imagem que você quer utilizar como referência aqui no website do Midjourney, tá bom? Ou seja, para fazer isso, você só vai abrir a pasta com a imagem que você tem e você vai arrastar aqui. Uma vez que você arrastar, você precisa apertar o Enter para que a imagem seja processada, tá bom? Uma vez que a imagem for processada, você pode clicar nela, abrir no navegador. Aí você vai pegar esse link aqui, copiar, e agora, quando você quiser criar a sua própria imagem, vamos supor que a gente quer criar a imagem de... Ou seja, no nosso caso aqui, eu pedi para ele criar a imagem de uma mulher loira na neve. Essa mulher, ela vai ser parecida com essa aqui, você vai ver, ó. E aqui, galera, vocês podem ver que as 4 imagens criadas pelo Midjourney, ó, foram essas aqui, e elas são bem parecidas com essa aqui, tá bom? A mulher é loira, a roupa é vermelha e essa aqui é a neve que eu pedi, né? Todavia, se você ainda quiser fortificar o seu prompt, se você quiser dizer para o Midjourney, ó, eu quero que você tome ainda mais em consideração essa imagem aqui do que você fez aqui, você pode fazer isso, tá? Porque como você pode ver, ó, a mulher não está exatamente na mesma pose, tá? Elas estão numa pose diferente. Se você quiser fortificar isso para fazer com que o Midjourney copie essa foto aqui ainda mais, você pode fazer o mesmo procedimento, digita o mesmo prompt, copia o link e aí agora você vai utilizar esse parâmetro aqui, ó, IW, que significa Image Weight, que é o peso da imagem de referência, tá bom? Esse parâmetro, ele vai de 0 a 3, onde quanto maior o número, mais forte você quer que o Midjourney utilize essa imagem aqui como referência, tá? No nosso caso aqui, eu vou estar utilizando um número 3, que é o mais forte que você pode ter, tá bom? Aqui eu estou falando com o Midjourney, ó, eu quero que você realmente use essa imagem aqui como referência, tá bom? E aí você só clica, Enter, e vamos dar uma olhada nessas imagens que o Midjourney vai criar agora. Usando o parâmetro Image Weight, com esse peso aqui de 3, você pode ver que, primeiramente, todas as roupas aqui, elas são 100% iguais à da mulher, ó, vermelho e tudo mais. E você vai ver que a posição das imagens, em quase todas, o Midjourney tentou copiar essa posição aqui, tá bom? Obviamente, não é 100% igual, mas eu acho que você consegue entender que quando você utiliza esse parâmetro aqui, o Midjourney vai tentar ao máximo copiar a imagem que você deu como referência. Agora eu vou estar te mostrando aqui como criar personagens com consistência, tá bom? Isso é uma das coisas mais difíceis de fazer no Midjourney, é você criar um personagem, vamos supor, um desenho, e criar outros personagens que tenham mais ou menos a mesma consistência do desenho que você criou, tá bom? Eu vou estar te mostrando aqui um novo comando que eles criaram, que ajuda bastante com isso. A primeira coisa que você vai estar fazendo, assim como você fez antes, é fazer o upload da imagem que você quer utilizar como referência, tá bom? Eu tenho um cachorro aqui, desenho de um cachorro que eu vou querer utilizar como referência para os meus próximos personagens. Agora que a imagem foi processada, o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui em abrir no navegador, exatamente como fizemos da última vez. Você vai pegar o link, tá? E agora você vai digitar aqui o seu prompt. Beleza, galera, a gente vai criar a imagem de um papagaio voando no céu, tá bom? E agora, para utilizar o modelo desse cachorro aqui para o papagaio, você vai digitar esse parâmetro. 2 sinais de menos, tá bom? S, R, E, F, dá espaço, copia o link e aí você pode pressionar o Enter. Esse aqui são as imagens do nosso papagaio voando no céu.
utilizando a referência dessa foto aqui, tá bom? Outra coisa que você precisa ter em mente, assim como no último tutorial que a gente viu aqui agora com a mulher, você também pode especificar a força desse comando aqui, tá bom? Ou seja, esse comando aqui, a força dele vai de 0 a 1000. 0 não tem força nenhuma, e 1000 você está falando para o Midjourney, ó, eu quero que você faça com que a minha imagem seja o mais próximo possível dessa imagem aqui, tá bom? Eu vou estar criando exatamente a mesma imagem aqui agora, com o mesmo prompt, e eu vou estar dando um valor de 1000 aqui. Aqui, ó, exatamente o mesmo prompt que eu coloquei nessa imagem aqui, mas agora eu estou especificando para o Midjourney, utilizando esse parâmetro aqui, 2 sinais de menos, SW, tá bom? Que é o peso aqui, e eu quero um peso de 1000. Dizendo para o Midjourney que, ó, eu quero que você faça esse papagaio voando no céu ser o mais possível parecido com esse aqui. Essa aqui é a imagem do nosso papagaio voando no céu. Agora, como vocês podem ver, galera, ó, essa imagem aqui é muito mais parecida mesmo com o cachorro, em termos de cor. Ó, essa daqui é uma imagem bem mais vívida, cheia de cores, não tão parecida com essa aqui. Mas quando você especifica a força desse parâmetro, você pode ver que a imagem está realmente muito parecida com a que a gente utilizou como referência. Existem alguns momentos que você quer uma imagem praticamente idêntica à que você criou. Todavia, se você só vir aqui, ó, e copiar esse prompt igualzinho, se você pegar esse prompt aqui e copiar e criar uma nova imagem, não importa se o prompt é exatamente o mesmo, o Midjourney vai acabar gerando uma imagem diferente, tá bom? E é por isso que o Midjourney tem uma função chamada seed, que em português seria mais ou menos como semente, tá bom? Isso é um número atribuído para cada imagem criada, que te facilita criar uma imagem muito semelhante mesmo. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que a gente quisesse criar um pássaro praticamente idêntico a esse. O que você teria que fazer? Você tinha que vir aqui, ó, nesse campo de adicionar uma reação. Você vai clicar aqui. E aí aqui você vai clicar em... Você vai digitar envelope, tá bom? E aí você vai clicar, ó, no primeiro ícone do envelope aqui. Uma vez que você clicar no primeiro ícone, você vai aguardar um pouco e o Midjourney vai te mandar o número da seed desse trabalho aqui. Beleza, pessoal? Você pode ver aqui, ó, que esse é o número da semente dessa imagem aqui, tá bom? O que você faz agora? Você vai vir aqui, ó, vai copiar exatamente o mesmo prompt. Você vai gerar uma imagem utilizando esse mesmo prompt. E aí o que você vai fazer é, no final você vai digitar 2 pontos de menos, você vai digitar o comando seed, e aí você vai colocar exatamente esse número aqui, para dizer para o Midjourney, ó, eu estou criando uma imagem utilizando o mesmo prompt e essa semente aqui, e eu quero que você crie uma imagem o mais parecida possível com essa aqui. E aqui, como vocês podem ver, essa aqui são as 4 imagens criadas utilizando essa seed aqui, tá bom? Em alguns casos você pode ter uma geração que é ainda mais parecida com essa, em outros não tanto, ou seja, é uma questão de tentar mais. E se você por algum motivo não gostar de uma imagem que você criou e você quiser deletar, tudo que você precisa fazer é só vir aqui novamente, ó, em adicionar reação, e aí você vai digitar um X aqui, pressiona o X e aí você vai ver que a sua imagem foi deletada, tá bom? Galera, eu acho que esse tutorial ficou muito longo, todavia, no momento que esse vídeo foi gravado, eu creio que vai ser um dos tutoriais mais completos que você vai ter aí no momento. Eu espero que tenha ajudado bastante e, se ajudou, eu te peço que você possa fazer o favor de deixar um like no vídeo e até mesmo compartilhar. Se você sabe alguém que quer aprender essa tecnologia, compartilhe o vídeo. Obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima. Até mais.